Fala galera, sejam muito bem-vindos ao PlannerCast, o podcast que veio para revolucionar o mercado dos planejados. Meu nome é Jaque Lucena. E o meu é Renato Dias. Nós estamos aqui hoje na Formobile. Voando, então mercado. é o seguinte, o mercado tá voando? O mercado dos planejados tá voando, rapaz. Pois é. Que isso, quem diria que a gente estaria Esse aqui? barulhinho que você tá escutando Ó, escuta, aí, o barulhinho que você, marceneiro, adora. Olha que a delícia. serrinha, porque aqui, se você não veio ainda na Formobile, está perdendo. A gente deve ter uns 3 pátios fabril aqui funcionando Exatamente. na feira e é de se arrepiar. E hoje a gente tá no melhor, que é na Romag, meu amigo. Você tá de brincadeira. Tem uma máquina aqui que ela é maior que o meu estúdio. Você não tá entendendo. Grande E é pra fazer. Meu estúdio tem 30 metros quadrados. O que você tá falando? Oh, meu Deus. Cara, é só pra fazer a fitagem de borda, você não tá entendendo. Surreal. Mas antes da Muito gente legal. falar da Romag, a gente gostaria de apresentar aqui a nossa Convidada especial Ilustre. que a gente importou. Exatamente. Nem Lá do acredito sul. que eu estou gravando com ela, você não tá entendendo. Pois é, a gente aproveitou aí a viagem dela e falou, bora, vamos gravar esse trem aí. E agora? Nós estamos aqui com a Fala. Taimara. Hã? Vai, Renato. Engel. Engel. Eu falei certo. Eles treinaram tanto, mas saiu. Quase saiu. Estou animadíssima, tá? Boa. Ó, meu primeiro podcast. Deus, estamos honrados por isso. Sim, e ainda aqui na Formobile. Olha que prazer. Que legal, Que que legal. tudo sensacional. E a gente gostaria de agradecer muito você por ter vindo, topado, participar. A gente vai falar sobre um assunto que nem é polêmico. Imagina, que isso. Né? Marcenaria, junto com a arquitetura. Rapaz, Você acha? Todo mundo se entende. Vai colocar logo um ringue. Projeto, futuro do projeto. Será que isso é Exato, polêmico? que é isso? Imagina. Jamais será. Então segura aí. Mas antes disso, nós gostaríamos de agradecer a Romag. Exatamente. Pra quem não sabe, a Romag, explica aí, Renato, o que é. Meu Deus do céu. A Vai. Romag é que faz essas máquinas maravilhosas para as indústrias e também para a marcenaria de um porte um pouco maior. Exatamente. Quando eu cheguei aqui, eu achei que a Romag só atendia a indústria, aquela indústria grande, aquelas que Exato. tem lá no sul, sabe? Que tem lá do lado da TAI, porque É. falou imóvel planejado. O pessoal é já lá, vai lá né? pro sul. Marcenaria Sul. É. Mas não, a Romag também atende, tem maquinário ali para marcenaria É. pequena também, para Exatamente. marcenaria que atende o cliente direto. Exatamente, uma marcenaria com um porte menor. E aí, se você estiver evoluindo já a sua marcenaria, a Romag consegue te atender com esses maquinários. Então, entre em contato com ele se você está pensando em mudar o maquinário. Se você está vendo esse podcast, diga assim, a Jaque falou que você ia me dar desconto. Eu nem Exatamente. combinei nada com eles, mas pede desconto lá, fala que a Jaque que falou, qualquer coisa eu... Coloca lá, Jaque 10 Mercado Planejado. Tô zoando, gente. Mas, gente, olha, é maquinário que ganha prêmio. Aqui na Formobile mesmo, eles ganharam 4 premiações ontem. Foi. 2 premiações em primeiro lugar, a Exatamente. coladeira. Uma delas é a coladeira de fita de borda. É isso, o diretor tá dizendo É que isso, eu tô né, falando diretor? certo. Valeu. E ganhou 2 premiações também em segundo lugar. Então, a gente tá falando em tecnologia de ponta. Exatamente, de alto nível. Aliás, a gente tá aqui, tá fazendo esse barulho, que é, na minha opinião, um barulho minúsculo perto do que a marcenaria fazia antigamente. Exato. E cadê o pó? E cadê o pó? Cadê? Você viu o Gente, pó? Não tem, Não tem pó. E eles Não estão tem o cortando cheiro. peça, E não o tem pessoal cheiro. trabalhando. Trabalhando. E o pessoal trabalhando aqui. Surreal isso. E eu gostaria também de fazer um agradecimento especial ao Edson. Gostaria de fazer verdade. a 4, né? 4. 4 planejados. Ô, né? diretor, vai Falei entrar. certo, diretor. Vai entrar aí aí. o... Já está aparecendo Vai aparecer aí pra eles lá? vocês o Instagram da 4. Boa, Tá garoto. na tela aí o Instagram da 4. A 4, ela que fez essa ponte, né? Exatamente. Conhece o pessoal da Romag, fez essa ponte, trouxe a gente aqui para esse espaço. E a 4, ela é uma empresa, é uma indústria de móveis planejados. Então, se você quer terceirizar a sua fabricação, se você é aqui da região de São Paulo, porque eles estão aqui na região de São Paulo, considere aí a 4. Edson, muito obrigado por essa força aí. E bora, Edson. Valeu, meu Bora parceiro. que bora. Thay, Vamos lá, Thay. Chega de merchan? diga. Vamos fazer polêmica? Primeira coisa, você tá gostando da primeira impressão de São Paulo? Então, a feira é a primeira vez que eu vim. Não Legal. conhecia. Quando cheguei aqui, confesso que eu fiquei um pouco impressionada. Ah, é? Não achava que era tão grande. Muito grande. Aí eu fiquei, tá, e agora? Onde eu começo? Qual é a parte? Então hoje foi o dia, assim, pra reconhecer a área. Certo. Legal. Então depois até a gente vai
tentar visitar mais alguns espaços, né? Mas acho que amanhã é o dia que eu vou conseguir realmente aproveitar, que agora Sim. eu conheci. Mas eu estou encantada, tá? Porque assim, eu trabalho dentro de casa, então Aham. eu converso com muitas pessoas da área ali no meu quarto, né? No meu escritório. Aham. E ver que essa área moveleira é tão grande é algo que me impressionou demais, tá? É muito eu legal fiquei isso. realmente impressionada. Sabe, as máquinas, tudo isso, Aham. nossa, é gigantesco. Tecnologia de softwares que estão apresentando Nossa, um muita monte de coisa aqui, né? interessante. Um monte. Muito Sabe legal. uma sensação que eu tive hoje quando eu cheguei aqui e que eu acho que é saudável vir visitar a feira, quem é do mercado, é você sair daqui com essa sensação de que o negócio não vai acabar. Sim. Eu tenho futuro. Sim, A marcenaria sim. tem futuro, a marcenaria é grande, o mobiliário é grande. Eu acho que isso Até ajuda porque quando você tá lá, né, Jaque, na outra ponta, que nem a Thay tá, tô aqui atrás Sim. do escritório, atrás do computador, você não sabe, você não Mas tem eu essa acho que esse dimensão, né? negócio de vai acabar é aquela pessoa que não está se qualificando. Para essa Exato. pessoa vai acabar. É Exato. verdade. Porque ela não tá ali se atualizando, entendendo o que tá mudando no mercado, mudando a dinâmica da empresa dela para se adequar a isso. É isso. Essa pessoa ela vai sumir. Ela Exato. não vai conseguir Exato. crescer. Ela não consegue dar continuidade. Não Exatamente, eu concordo. Porque não concordo. acompanha o mercado. É. Exatamente. Não vai, Isso é fundamental. E não é nem só marcenaria, né? Nem é só Não, arquitetura não. também. Isso é um Todas as profissões. Todas as profissões. Então eu acho, assim, pelo menos eu vindo ontem, hoje, eu falei, nossa, o negócio é muito adiante, é muita E coisa. o negócio, assim, não é um som detalhezinho. Que nem aqui na Formobile, gente, o que tá acontecendo? A gente já entra de cara, já mostrando tecido, mostrando parte de pintura. Gente, é muita coisa, é Sim. muita coisa. Então é muita informação. E essa ali. parte de tecidos é até curioso, tá? Porque eu não imaginava que tinham tantas empresas de tecido. Exatamente. Nem eu. Exatamente. Nem eu. Não fazia Não, ideia. e legal é mostrar os maquinários ali Sim, de vi costura. Sim, Ah, vi que é máquinas de aquilo? costura. Fiquei, gente, que Que é legal aquilo? isso aqui. Aí uma coisa que você falou quando você chegou aqui, nossa, que a gente, aqui é onde a Romag está, é o setor, só para você que está em casa e não veio, é o setor da parte de fábrica Isso. mesmo. Então aqui é bem gigante, tudo é muito. Tem um robô aqui na minha frente que é enorme. E eu não tava entendendo o que, O que ele que ele- fazia. O que ele fazia? Ele só fica mexendo o braço pra lá e pra cá, assim, ó. E aí você começa a ver também, e você falou, né? Nossa, eu dei uma olhada nos preços das máquinas e não é barato. Não. É. E aí você vê o quanto o nosso mercado é um mercado que gira dinheiro. Sim, demais. Valores altíssimos. Vale. Sim, são máquinas de mais de 1 milhão, gente. A gente tá falando aqui, viu? É coisa que legal. tem máquina que é a partir de 500 mil. É surreal. Thay, explica pra galera de casa. A galera que está te assistindo e te segue já te conhece. Sim. Agora, a Exato. galera que está te assistindo e não te segue, tá tipo assim, tá? Tá, E aí? quem é Thay? Quem é Thay? O que é essa Mas menina? ela é Thay? marceneira, ela tem Exato. uma marcenaria. É o que ela herdeira? O faz? que é? Não, eu não sou marceneira. Se a maioria aqui que estiver assistindo o podcast for marceneiro, provavelmente vocês não gostam muito dos profissionais da minha área. Ai, nossa, aí já entregou de cara. Falou de cara, Aí né? não vale. Mas hoje eu sou formada em arquitetura e urbanismo, eu atuo como arquiteta, só que eu entrei nesse caminho mais específico da marcenaria. Isso foi assim, digamos que não totalmente por um acaso, porque a gente vai construindo a nossa trajetória, né? Conforme a gente vai trabalhando, estudando, se aperfeiçoando, portas vão abrindo e Sim. conforme você vai aceitando aquilo e vai amadurecendo, você vai direcionando. Exato. E foi assim que eu parei na marcenaria. Basicamente, eu vou contar brevemente aqui minha história, só Legal. para vocês se Entenderem um pouco. situarem, Aham. tá? Eu me formei, então logo de cara eu não trabalhava com marcenaria, tanto que até acho que é um assunto que é muito discutido entre marceneiros e todos os profissionais da área. Arquitetos e designers de interiores não têm essa capacitação em relação à marcenaria. A gente não vê isso na faculdade. Apesar de que eu tive matérias de interiores, mas É. assim, interiores, não marcenaria. Então Certo. eu fiz alguma coisa de modelagem de marcenaria. Mas fiz completamente assim, sem sentido. Tá. Inclusive, eu mostro pro pessoal sempre o meu primeiro projeto de interiores é um negócio assim catastrófico. Né? Caixinhas. Não tinha espessura de nada. Não tudo mostrava errado, nada. tudo
tudo errado. Nossa. Reprovei na matéria, Nossa. tá? Eu não gostava, gente. Eu realmente não me identificava, porque a arquitetura basicamente era só edifícios. Então, marcenaria é um negócio que, pra que marcenaria, né? Sim. Sim. Marceneiro que resolve, pra que eu vou fazer isso? Então, eu não me interessei durante a faculdade. Entrei no mercado de trabalho, trabalhei numa agência com projetos comerciais. Acabou que não deu certo, fiquei um tempo lá. E daí surgiu uma oportunidade de trabalhar em uma marcenaria. Dentro de uma marcenaria mesmo. Dentro de uma marcenaria. Olha que legal. Só que assim, eu não sabia nada. Eu não sabia nada sobre a área. Eu não Aham. entendia construção, caixaria, O que é isso? tamponamento. O que é tamponamento? Aham. Sim. Qual que é a função disso? Gente. E a gente que tá aqui do outro lado, a gente acha que vocês, que os arquitetos, têm uma matéria chamada marcenaria. Não. Exatamente. Não temos. E é impressionante que realmente eu percebo isso no pessoal que me acompanha, que muita gente, quando eu falo em tampo, o que é tampo? O que é um tamponamento? Então, isso é realmente uma coisa que acontece. Entendi. Então, eu entrei na marcenaria, comecei a aprender lá, dentro Tá. da marcenaria, porque eu entrei como projetista, né? Aham. Não conhecia nada. Sim. E daí tem um fator muito interessante que a feira diz muito sobre isso, porque essa marcenaria, eles estavam num processo de usar uma máquina CNC. Tá bom. Então eles precisavam automatizar todo o sistema. Entendi. E eles estavam passando, eles usavam o Promob e queriam usar o SketchUp. Só que ninguém sabia trabalhar com o Sketch, e eu sabia. Entendi. Então eu entrei entendendo do Sketch para ensinar a equipe como usava, e eles também queriam alguém para ajudar a usar o plugin, enfim, que eles trabalham Legal. lá. Então eu entrei com esse objetivo. Então Aham. eu tinha que ensinar eles, mas eu também tinha que Que aprender. Exato. então, no começo, foi um negócio bem difícil. Porque Eu era imagino. muita coisa, eu não sabia nada. Nada, Aham. eu não tinha base nenhuma. Mas eu aprendi. Porque eu tenho um perfil muito técnico. Entendi. Eu amo áreas técnicas. Então, eu sempre olhava pra marcenaria e entendia que aquilo não era uma coisa complexa. Aham. Então, eu não tinha interesse. É só Ah, fazer. Isso é fácil. Assim, você viu o móvel, as portas, Ah, é só bonitinho no lugar, Decoração. decoração. Aham. Ai, vou escolher ali a xícara, sabe? E na minha cabeça era marcenaria, era isso. Mas se duvidar, uma grande maioria pensa assim ainda, Sim. né? É, acredito. Porque as pessoas tratam dessa forma, como uma Exato. mera decoração do Exato. espaço. Até porque a gente escuta muito assim, mas é só um painel, é só um... Não é só um painel. Tem é. toda uma estruturação que precisa ser feita ali. Vai Exato. passar alguma Vai passar fiação fio, vai ter atrás, que eu tomada. preciso prever isso. A parede tá torta, a parede não tá torta. Sim, como que eu vou fazer para ajustar a Exato. peça, para ela ficar bonita, para ficar bem encaixada? Exato. Então eu comecei a aprender, aprendi relativamente rápido, foi questão de meses. Tá. E depois eu já comecei a vender. Então eu projetava e vendia. Mas eu peguei uma outra área que eu também não dominava, que era atendimento, né? Captar Venda, né? isso, captar, vender, negociar. Porque lá eu tinha muita liberdade até de negociação. Entende? Nossa, entendi. Então era uma coisa muito interessante. Né? Aham. A Aí você, dinâmica que eu e tinha. você atendia o residencial. Atendia residencial, a maioria, Ai, que tá? delícia. Foram pouquíssimos espaços de escritório, corporativos, a maioria era residencial. Então eu atendia, depois a minha demanda cresceu tanto que eu comecei a ter uma projetista que me auxiliava nos projetos e eu Ah. fazia toda a parte de atendimento. Lá a maior concentração de projetos eram de nossos, internos. Certo. Então, como era arquitetos e designers, então a gente fazia os projetos e vendia, né? Certo. Mas vinham projetos externos de outros colegas de Aham. profissão, né? Arquitetos e designers. E daí ali foi quando eu comecei a identificar algumas coisas, alguns comportamentos do mercado, né? Porque assim, eu não entendi a marcenaria, aprendi e foi indo, foi fluindo. Quando eu peguei os projetos desses profissionais, a quantidade de erros de projeto que eu encontrava era muita coisa, eram Isso. umas coisas muito absurdas Aham. que não dava para executar. Fazer uma porta de giro de roupeiro com 70, 80 centímetros, coisas desse tipo, sabe? E daí, não, gente, isso não vai funcionar, não vai dar certo. E tinha mais um porém, além dos erros de projeto, a outra grande dor que daí refletia muito no meu trabalho era a questão do orçamento. Então, a quantidade de projetos que eu fiz orçamento e não consegui fechar porque era inviável para o cliente eram inúmeros.
Daí eu ficava, gente, mas o que acontece? Esse profissional não perguntou quanto esse cliente quer investir? Não perguntando. Não. Ah, cara. E daí eram os móveis detalhados, frisos e toda aquela coisa trabalhada. Então, nesse tempo ali, eu já estudava muito sobre marketing, Certo. né? Eu já estudava muito antes, assim. Logo depois que eu saí da faculdade, eu comecei a estudar sobre marketing. Tá bom. Aí eu fiquei assim, poxa, e se eu tentasse levar esse assunto que eu aprendi pro digital, né? Vou Aham. tentar alcançar mais profissionais. Porque eu tentei trazer alguns desses arquitetos pra marcenaria. Entendi. Eu tentava levar eles lá para explicar como funcionava. Ó, isso aqui, mas o tempo era curto, era muita coisa para eu passar sim. para eles, então era inviável. Sim. Então foi quando eu comecei a compartilhar isso no Instagram. Então eu comecei a compartilhar o que eu sabia, o que eu aprendi ali sobre acabamento, sobre estruturação. E o negócio foi crescendo, foi crescendo. Depois de um ano que eu estava ali trabalhando, eu criei o meu curso. Então hoje faz 2 anos que eu trabalho no digital. Que Entendi. coisa de louco. É. Que E daí legal. eu construí toda uma comunidade voltada para esse segmento que é só a marcenaria. Só isso. Dentro do projeto arquitetônico, assim, também. Isso. Então você foca em ensinar o arquiteto como que a marcenaria funciona. Exatamente. E não só a marcenaria em si, porque eu sempre falo para eles, né? Inclusive, a gente tem aulas de monitoria, né? Todo mês, ao vivo. Então, lá nas aulas, eu falo para eles que a marcenaria ela deve ser pensada desde o momento do projeto arquitetônico. Sim. Então, vão ter situações que você vai pensar no espaço ali e talvez tu queira colocar o móvel de um determinado formato. Mas aquele espaço não vai comportar. Mas como eu tô ainda no projeto arquitetônico, eu tenho a possibilidade de fazer uma reforma, eu consigo ajustar isso para fazer a marcenaria me atender exatamente como eu quero e como eu preciso, para ter exatamente o espaço de armazenamento que eu quero, o formato do móvel que eu quero. Então a Modelo de marcenaria, porta, tudo. ela vem muito antes só da etapa da marcenaria. Sim. Ela vem desde da etapa ali que você tá pensando na reforma ou na construção. de Antes um da imóvel. obra. É interessante isso que você está falando, porque quando a gente imagina, eu imagino que seja mais ou menos assim. A pessoa está criando ali o layout arquitetônico ali do Isso. projeto, aí ele vai pegando uns bloquinhos e escreve lá, armário. Isso. Aí escreve aqui, closet. Daí aí coloca escreve geladeira. aqui, geladeira. E aí pronto. Sim. Mas aí Só até que- tem uma questão, ele não sabe nem colocar a geladeira no lugar certo, o fogão no Isso lugar que eu ia certo. falar. E outra coisa também que eu vejo é que às vezes ele coloca ali a geladeira, vou usar o exemplo da geladeira porque isso aí é mais recente, pra mim, Sim. e não calcula qual geladeira que vai ser usada. Ah, sim. E aí a porta da geladeira não abre. E aí como é que Comum, bem funciona o negócio? Bem comum. Mas daí tá uma questão, que ninguém sabe ler manual. Pra que manual? Pra que manual? Pra que o cara que criou uma geladeira criou um manual? Pra quê, né? Pra Não quê? precisa, né? Então todas essas questões Que legal. técnicas Aham. sempre abordo com eles. Legal. Manual é o melhor amigo. Se ele tá ali, todo eletro tem, você tem que usar, porque é a função dele. Sim. E isso serve tanto para arquiteto e designer que vai desenvolver o projeto, como para o marceneiro. Exato. era É isso que eu ia mais falar, importante Tá? ainda. Porque eu sei que tem muito marceneiro que me segue e o pessoal me faz perguntas que estão no manual, que vocês se recusam a pegar e ler o manual. Isso. Por mais que pode acontecer de tu encontrar um arquiteto que faça um bom projeto. Mas mesmo assim, a função do marceneiro também é verificar se o projeto está correto. Ele tem que passar de novo. Então eu vou pegar o manual de novo de todos os eletros para fazer a conferência. Então é fundamental para ter sucesso numa execução. Isso, e é muito legal, porque se você tem esse hábito, você consegue se manter atualizado no mercado. Sim. Parece uma coisa boba, É. mas manual de eletro, ele te atualiza. Sim. Regras de... Aqui em São Paulo, não sei como é no resto do Brasil, mas aqui em São Paulo a gente tem muita regra porque a gente constrói muito prédio. Então, gás interligado. Então, os eletros são pensados para muitas regras daqui. E aí essas regras Com as mudam. normas, né? Sim. As Tem que seguir as normas. Elas né? mudam. Inclusive no Rio de Janeiro, o pessoal sempre fala que lá o bombeiro não deixa o ponto de gás atrás do móvel. Aqui, assim. Aqui também não. Ah, é? Mas assim. tem regiões que não tem essa exigência. Então, Tá por isso que a gente vendo? falou que assim, aqui em São Paulo, um exemplo. Você tem um forno e o forno é a gás. O ponto do gás não está dentro da caixa do forno. Não pode estar. Tem que estar fora. Tem que estar fora. E a tomada, ela tem que estar no lado oposto.
Não pode estar Segundo no a norma é assim. Sim. Então ela não Isso pode está estar os no dois manual juntos. também. Isso Exato. está no manual. Aí É. você lê o manual, você se atualiza com isso. Por exemplo, tem fornos hoje em dia que não precisa da grade de ventilação. Sim, Aí você- que já é embutido na Já é embutido frente, não nele. precisa fazer atrás, não precisa fazer embaixo. Exato. Aí, às vezes, você está há 10 anos fazendo projetos com a grade, grade. de ventilação. Aí Sim. você olha outro e fala, mas por que aquele não tem? Aquele errou. Não, é porque hoje já não é mais uma exigência. Ou até fazendo a torre mais profunda sem necessidade. Sem necessidade. Né? Porque a torre é aquele trambolhão que Exato. ocupa um espaço gigante na cozinha, Exato. mas tu consegue deixá-la o mais enxuta possível, tu vai ter área de armazenamento maior, área de bancada, Isso. que é Muito importante. fundamental, e muita gente abre mão, quero armário, e não vê a importância de uma bancada. Então essas são questões que também eu levo para os alunos avaliarem, que precisa Legal. encontrar um equilíbrio em relação à funcionalidade do espaço. Beleza, a parte estética é importante, ter um Sim. projeto bonito, mas será que ele está atendendo ali a rotina do cliente? E daí também tem que avaliar, por exemplo, é um cliente que cozinha muito em casa, então ele quer mais área de bancada. Sim, é. É um cliente que não tem esse hábito, ele não faz questão, então beleza, pode fazer um pouco mais de armário, não precisa de uma área de bancada tão grande. Então são questões bem específicas de cada cliente, não tem como eu padronizar isso Sim. num projeto. É. né? Olha, eu vou falar pra você, numa visão dessa de raciocínio do arquiteto entendendo mais a marcenaria, eu acho que como a gente iniciou falando de rixa, não ia existir rixa. Não é para existir, na E realidade. não é para existir. Na verdade, vai existir o que precisa ser feito correto, que é a parceria mesmo. Parceria. Exatamente. Até porque, assim, realmente eu concordo que a responsabilidade do móvel funcionar é do marceneiro. Eu concordo com Sim. isso. O arquiteto também não precisa saber de tanta coisa da marcenaria. Eu Mas, tenho que cara, saber qual que é o tamanho do parafuso. Ou- Não. Ou que calma. corrediça colocar pra gaveta aguentar o peso. Ele não precisa, Sim. claro. Se ele souber, é melhor. Sim, Porque aí sim. ele já identifica isso no projeto. Mas uma coisa muito que eu melhor. falo que eu acho que é importante, tá? Isso eu sempre falo para os meus alunos. Eu acho muito importante especificar a marca que você vai trabalhar no projeto. 100%. Porque eu sei, tá? Já vi muitas situações de marceneiros querendo reduzir o custo para, né, conseguir lucrar mais, e deles colocam marcas inferiores, de Uhum. baixa qualidade, para ele conseguir lucrar Sim. mais. Mas aí também entra uma outra questão. Vou defender o marceneiro aqui, Tá. tá? O que acontece? Não é nem a questão de lucrar mais. É a questão de conseguir vender um projeto Tá. que não foi passado um preço adequado para o cliente. É que daí começa desde o início o negócio não vem Exatamente. sendo O buraco tá alinhado. muito mais embaixo. Sim, sim. Não é só eu concordo. Entendeu? Aí, tipo assim, vamos supor, o arquiteto fez o trabalho dele lá correto, do jeito que a gente tá falando aqui. Fez o briefing, posicionou o cliente em relação a custos. Aham, já deu um Cliente alerta já deu ali, um olha, alerta, essa porque- solução ali já é um pouco Exato. mais cara. Então, aí o arquiteto já entende de que quais as marcas vai encaixar no budget dele e fala, ó, direcionou. Aí, na hora que for fazer o orçamento, aí vai entrar outra história. Aham. Aí a briga fica certa, Sim. fica justa pra todo mundo. Tanto que essa semana aconteceu, e eu comentei com os alunos também, que uma aluna justamente falou, tá, mas eu tenho que especificar a marca. Eu falei, é legal especificar, Sim, porque legal. tu vai direcionar ali o custo se tá alinhado ou não com o que o cliente quer investir. Exato. Ela, ok. E eu falei, isso acontece até com algumas soluções. Eu atendi uma cliente ali no início do ano, que eu especifiquei uma cava para uma porta, e daí eu falei para ela assim, olha, quando tu fechar com o marceneiro, se ele tiver qualquer dúvida, fala para ele falar comigo. Você não tem responsabilidade nenhuma de resolver isso. Quem tem que resolver sou eu, Perfeito. né? Então o marceneiro ele entrou em contato e falou, olha, essa cava aqui talvez não vai funcionar tão bem, eu já fiz essa aqui, deu super certo. E daí eu olhei, não vai mudar esteticamente, não vai mudar, ele já executou, deu certo, não empenou a porta, por que não alterar? Eu falei, vou falar com a cliente só para nós nos alinharmos, e daí se ela der ok, você pode seguir com a cava que você já executou. Falei com ela, Aprovou. ok, passei para ele, pronto, sabe? Então não Perfeito. tem problema, alterações, porque meu marceneiro falou que sempre faz assim. Mas o que ele sempre faz assim? Então dá para, né, avaliar o que é a situação, talvez dá para alterar, sabe? Se ele já tá acostumado com aquilo, funciona, é melhor, não tem problema nenhum. E isso que você falou um pouquinho atrás, você falou assim, não existe um padrão. É interessante que as duas pontas entendam isso, né? Sim. O arquiteto ele tem que ter uma base do que
funciona minimamente. Sim, não, mínimo, gente. Porque não dá pra colocar uma prateleira flutuando no drywall, por exemplo. E tá querendo colocar ainda com uma espessura lá de 6 milímetros. Isso, e pra colocar livro. Ah, E com não, os livrinhos né? desenhados. Então, Não, né? mas existe. Aí vocês estão querendo demais, hein? esse Eu é não o vou mais passar pano pra vocês, não. Esse é o mais comum de eu receber. Não. E aí, ao mesmo tempo, não dá pro lado de cá, né? A gente, o marceneiro, o projetista, a gente olhar e falar assim, porque eu nunca fiz, não dá certo. Também não posso fazer isso. Não. Então, eu acho que Até porque essa é a importância de você estar antenado no mercado. Exatamente. Essa é importante, tanto para o arquiteto quanto principalmente o marceneiro. Porque se vem um projeto desse e já tem alguma solução, o que você tem que fazer? Seu papel é mostrar a solução. Se for mais caro, você vai ter que passar para ele. Sim. Fala, cara, existe, mas é tanto. E você falou assim, o arquiteto nem tanto, mas o arquiteto também, Rê. Porque, em terra de Instagram e de TikTok, o que eu imagino que apareça de soluções para arquitetos de Pinterest, Nossa. que não tem como executar, ou que muitas vezes não tem como executar aqui no nosso país. E eu falo muito disso também, tá? Eu trago muito projeto Isso é legal conscientizar. para o pessoal analisar. Isso eu faço no Instagram, inclusive, tá? Se vocês quiserem acompanhar, de vez em quando eu faço essa dinâmica E não é, eu sempre falo assim, gente, não é uma questão de criticar o trabalho dos outros, mas é uma questão de discutir sobre soluções. Entender o que de fato funciona e não funciona. Tem coisas que, por mais que elas tenham sido executadas, elas podem ter uma durabilidade muito pequena. Exatamente. Porque ali no uso, depende quanto você vai usar aquilo, não vai durar. Ou até pela questão cultural. Uma coisa que as pessoas usam muito, que eu particularmente, já vou colocar aqui, ó. Bora. Eu particularmente não gosto, e eu sei que muitos profissionais usam, tanto arquitetos quanto marceneiros, é a gaveta no rodapé. Eu não gosto também. Nisso a gente combinou, amiga! Não, gente, pra mim não faz sentido. Nem E lindo, pra mim ainda é mais, zero. uma coisa que eu brinco muito com o pessoal Zero. também, é o fato de que eu não entendo por que as pessoas querem lavar tudo com água. Aí é uma cultura bem brasileira. É brasileiro. gente. Isso parece que se não jogar água com sabão não tá Nada- limpo. Tá, gente, não, eu sou amiga de todos, tá? Por Cê favor, sabe, não levem para o coração. Não, vão falar que você não gosta das coisas bem limpas. Pronto, a minha casa é suja, gente. Meu Deus. Ela não lava a casa dela, ela não joga água na Nossa, casa que dela. nojo, Mas velho. Mas verdade. então tem coisas, tipo a gaveta, se você não entender que o perfil da pessoa é de jogar água na cozinha e vai colocar uma gaveta no rodapé. Não dá, sabe? Na nossa empresa, até aconteceu um caso. A gente montou num projeto essa gaveta embaixo. Sem tá fixa. Não fixa mesmo. Com É. base, com corrediça. A gente montou porque estava no projeto para fazer dessa forma. Do Sério? arquiteto. Aí o cliente apaixonou, adorou, queria aquilo e vamos executar. A primeira que eu tinha pego, eu falei, vamos executar, vamos embora, vamos lá. O que aconteceu? Oxidou, Olhou, perdeu. o MDF estragou, perdeu, desmontou perdeu. a gaveta. Aí eu peguei e falei, gente, isso aqui não funciona, não dá. Eu já tinha identificado que não funcionava, só que como era o projeto, Sim. aí dá aquela briga, não tem o que e daí fazer. tu, né, talvez... Exato. Isso é uma coisa, eu acho que acontece muito no início da profissão, tanto para arquitetos quanto para marceneiros, é aquela coisa de você não conseguir se posicionar, né? De falar não pro cliente. Não, isso Exato. aqui não funciona, isso aqui não vale a pena. É. Eu já peguei situações de clientes que queriam coisas que não era uma boa alternativa. Eu expliquei todos os contras e falei assim, eu não iria por esse caminho, tá? Sim. Mas assim, não sou eu que vou viver nesse espaço. Lógico. Então, mesmo eu te avisando que isso aqui não vale a pena, você quer usar, é por sua conta e risco. Perfeito. Isso. Eu acho que é uma coisa que eu não entendo muito. Eu acho que o arquiteto ele se protege muito. Eu acho que ele se protege muito quando ele está numa reunião entre arquiteto e marceneiro e outros fornecedores também. De querer se provar que ele Exato, sabe. porque ele sabe. Eu acho que ele se protege muito com isso e ele acaba não aprendendo. Uma coisa que... Mas isso é uma questão de posicionamento, né? Ao invés de tu exato. colocar numa posição, não, eu estou aqui para te ouvir e aprender também, Exato. a gente vai construir junto. Isso. Exato. A gente porque, porque Tem uma arquiteta que ela é uma parceira nossa e ela fala uma Exato. coisa interessante. Eu acho legal o jeito que ela se comporta com o cliente. Ela fala assim: eu acho que rola, mas quem pode dar a palavra final é o Renato. Aham. Você que vai executar. Renato, isso funciona? Aham. E aí eu acho legal porque assim, ela fica do lado do cliente, fica do lado Sim. da beleza. ela Sim. está com o projeto Ela dela. está com o projeto dela, quem tá na mão é ela, só que ela vira Sim. e ao mesmo tempo passa a bola pra quem tem o dever de saber se aquilo Sim. realmente. Teoricamente é isso, né, gente?
Porque o papel do profissional é esse, Do né? marceneiro, do projetista, e é que a gente está falando para esses dois, porque às vezes, hoje em dia, tem muito o papel do projetista, né? Até muitas marcenarias, igual você falou, essa marcenaria que você trabalhou, ela teve que implementar essa parte do Sim. projetista. Porque antes, como é que era? O desenho chegava para o marceneiro fazia o que hoje a gente chama de plano de corte, mas ele especificava lá que para fazer esse gabinete vou precisar de uma lateral assim, de uma lateral assim, De tanto por E era tanto. tudo na mão, né? Papel de pão ali. Deitava a chapa na máquina, brincava de quebra-cabeça É. e depois ia pra serra. Sim. Era isso. Sim. Hoje em dia, a gente tem o papel do projetista, independente se você trabalha numa loja, se você trabalha numa marcenaria, hoje tem o trabalho do projetista. É indiferente, né, Jack? Porque assim, até o próprio cliente final, quando vai numa madeireira comprar, tem um cara lá que vai ser direcionado para poder fazer esse papel para ele. O pessoal que hoje compra móvel na Marabras, que compra móvel na Leroy, não sei se tem Leroy lá. Leroy Leroy Merlin. Não, não tem. Não A tem? gente não tem. Aqui tem Leroy Merlin, é um home center de Sim, material de sim, construção. Eu conheço, mas lá não tem só a loja. E dentro da Leroy tem uma área de planejado. Vende-se móveis planejados. Sim. E lá tem um projetista. Então, assim, o papel do projetista dentro disso é muito importante para ver se aquilo vai funcionar na ponta. Então, o Exato. arquiteto ter Essa parceria... essa é uma que o evolução da O marcenaria. projetista, ele tá muito mais conectado ainda com a O- parte de execução, né? Então, Sim. ele precisa entender o que ele tá Sim. fazendo. O Exatamente. arquiteto ainda, tipo, ok, eu posso talvez discutir ainda com o marceneiro, ver a viabilidade daquilo, mas o projetista não, é dali pra execução, então... Sim, sim. É isso que você está falando. Olha que interessante. Vou pegar um exemplo que aconteceu com a gente em relação a você. O Renato já segue a Thay há algum tempo. E aí, uma vez você postou, não tem muito disso. Não tem muitos anos, não. Pouco tempo. Tem um pouquinho tempo que você postou uma porta Volare, né? O nome da Volare. ferragem. Ah, sim. Volare. Você postou a porta e o Renato falou: Nossa, que porta legal. Essa vai ser legal. Adorei, não sei o quê. E aí apareceu a oportunidade de usar. A gente não quer ferragem nenhuma. Mas foi bem legal porque foi muito próximo, sabe? Foi coisa de destino, assim. Você postou, eu olhei e falei, puta, essa ideia é legal. Eu já tinha visto numa loja de ferragem, mas, Mas não sabe? tinha entendido Não, muito bem como aquilo exato. funcionava. E aí você foi, detalhou o negócio, eu falei, nossa, essa porta é legal mesmo. O que eu faço? Salvei e fui atrás do fornecedor, estudei a ferragem. O que acontece? Chega um projeto para mim, Foi. para usar essa ferragem, que é a Volare. Aí, na hora que chega o projeto, você tem que voltar de novo, né? Porque a Thay falou que funciona. Mas peraí, Não, calma. vamos lá. Não, mas vamos lá, vamos avaliar primeiro. Aí foi avaliar peso de porta, foi avaliar tamanho de porta, altura, largura, espessura. Era uma porta ripada, o jogo muda completamente. Não, aí foi toda Nossa, outra daí o história. peso é o dobro, Exato. a execução é muito mais cara. Exatamente. Exato. E aí foi uma experiência muito bacana, porque é isso, a arquiteta, ela estava disposta, ela queria, ela também meio que conhecia, mas nunca tinha usado, Aham. mas ela falou, vocês me dizem se Dá dá vai rolar certo, ou não. não. Se isso vai cair, tem algum perigo. Exatamente. Já vou dar aqui uma dica para vocês, porque aí vocês não precisam errar como a gente errou. A obra já tinha rodapé, É. a cliente não queria tirar o rodapé, porque o piso já estava assentado, então não tinha um acabamento para aquele acabamento que é a parede Sim, sem o rodapé. Enfim, a gente teve que fazer uma adaptação técnica. E essa porta vive dando problema pra gente. Ai, sério? É que assim, na verdade, o problema da instalação desta ferragem em si, ela exige alguns fatores. A parede precisa estar no mínimo reto, mínimo nivelada. Não pode ter rodapé. Se tiver rodapé, não vai funcionar, não adianta. Funciona, gente. A gente fez funcionar, mas... Mas é uma adaptação técnica para não falar gambiarra. A gente já instalou duas. A segunda não dá problema nenhum. A primeira... Aí é aquela coisa, a adaptação não dá certo. Exato. dá Aí certo. tem a questão piso também. Porque lá, o que aconteceu? Ela colocou o vinílico. E o vinílico, acho que a pessoa que fez o piso ali Não não fez fez bem bem. nivelado. Então, tinha levemente um calombinho ali no piso. Aham. Conforme ela tem umas rodinhas embaixo, essas rodinhas vai passando esse calombo e vai desandando. E daí ela vai meio que soltando em cima. Porque ela é só encaixada. ela é só em cima. encaixada, então ela não tem uma guia. As portas normais, elas têm guia, ela não Sim. tem guia. Não. Então aí ela vai saindo dali e vai raspando no rodapé. Mesmo a ainda gente isso. tendo afastado ela do rodapé. Mas isso é uma coisa que eu acho que é interessante, eu vou complementar aqui, essa questão de adaptação ou de usar alguma coisa, ferragem principalmente,
usar de uma maneira que não foi como ela foi projetada. Exato. Então, eu acho que isso acontece muito com corrediças. Muito, mas Ai, cria um negócio que sai do outro negócio, a corrediça põe vê no embaixo, Pinterest, põe em né? cima, põe... Né? Então, é esse tipo de coisa que vocês precisam tomar cuidado, porque daí a pessoa fala, funciona, beleza, o negócio vai correr, mas a durabilidade da corrediça ali é muito menor, A e vida você não útil dela é pode menor. nem cobrar da empresa que o negócio estragou. Exato. Porque tu não aplicou da maneira correta. Exatamente. Ela não foi projetada para isso. É. Da mesma forma que o móvel, ele pode estragar a ferragem, né? Também vai estragar. E ela foi projetada para ser instalada de uma forma. Isso. Corrediça é uma coisa muito. Acho que é até importante a gente falar isso aqui, porque como o pessoal do mercado, às vezes eu vejo que não estuda muito o manual da ferragem, acho que é importante a gente falar. Corrediça, gente, cada corrediça foi projetada para aguentar um peso específico para ela. Sim. Então, quando você faz essas adaptações, tipo gaveta que guarda arma, por exemplo, né? Que é tipo bunker, né? Cara, você vai me comprar uma corrediça mais barata, uma telescópica, por exemplo. Gente, é para aguentar pouco peso. Você vai encher de madeira ali, só a madeira já é deve ter pesada. aquela coisa da gaveta, dentro da gaveta, tem uma mas porta, daí tem- o peso é naquela principal fora. Exato. As isso outras não contam. não exatamente Elas vão isso. contar o peso pra externa, pra principal. Exatamente. Aí, se você vai fazer esse tipo de coisa, investiga qual é a ferragem que vai aguentar o peso daquilo. Sim. É o E daí mínimo. talvez você vai ter que investir mais para uma corrediça que vai suportar um peso maior É. para tentar atender o que você está buscando. Exatamente. Aí o engraçado é que assim, aí vamos pro marceneiro. O marceneiro pega, lógico que eu faço e cobra o preço de uma gaveta Ah, Comum, né? comum. e Aí, daí filho, ele você não tomou o lucra. prejuízo. E aí não. Ele não muda. Aí você tomou o prejuízo. Aí você pega, mas vai ficar caro. Exatamente, vai ficar caro. O cliente quer, ele vai ter que pagar aquilo ali. É o Isso justo. quando muitas vezes o que foi projetado não funciona e você tem que refazer. Exato. Complicado, né? Porque isso também É um acontece. problema. Aí, já que a gente tá falando dessa questão de marceneiro e arquiteto, você tem um contato com os dois? Tenho. Os dois, eu imagino, os dois te E o seguem. cliente final também. Tanto que você Ai, que vê, delícia, hein? nós temos. Todo mundo me ama. O Renato é projetista, né? A gente trabalha com terceirização, a gente não fabrica os nossos móveis, mas a gente faz a parte do projeto e monta na casa do cliente. E ele conheceu você e absorve bastante conteúdo teu. Então, eu imagino que você tem ali os dois. Como é que é esse relacionamento? Como que você percebe esse relacionamento entre o marceneiro e o arquiteto? E o cliente final também, né? Que tá no meio ali. Nossa senhora. É um negócio. Aí eu Gostoso. abro as caixinhas lá de consultoria, os clientes vêm. Não, é muito engraçado que os clientes vêm me perguntar coisas de projetos que eles fizeram com outro arquiteto, com um marceneiro. Que saia justa. Ai, tá, o que tu acha disso? O que eu faço agora? Acontece? Tipo assim, um negócio já pronto. Sim. Aí manda uma foto pra você. Isso ou tá está ali. certo? Aham. Gente. Assim. do céu. Isso é o cliente final, né? Não, eu imagino. E acontece muito, tá? Você fica numa. A gente recebeu uma foto de uma lojista falando assim: o montador disse que não tem jeito de arrumar isso. Ai, que Aí o saia. Renato ficou: meu Deus do O céu. que eu falo agora? É que ele tá com uma preguicinha de fazer o certo. Mas eu falei, Mas assim, mas eu falei. eu levo muito numa boa isso, tá? Porque, o marceneiro me falou que não dá pra tirar. Tem até uma moça aqui, se ela estiver assistindo, ela vai ver. Depois eu falo com ela, não respondi ela. Ele instalou lá o espelho do banheiro, e daí colocou um LED, e daí ela falou, se o LED queimar, ele falou que tem que tirar todo o móvel e tal, pra trocar o LED. É isso mesmo? E daí ele prometeu que o LED não queima. Que é um meu negócio Deus assim, do céu. eterno. Olha, nossa. Ai, gente, olha, uns negócios Que assim. situação. Quando essa coisa de eterno não tem, tá? Não Pode existe. acontecer, Esquece, gente. manutenções, Esquece. é inevitável. E é uma coisa, eu acho que até isso vocês podem me responder, que muitos clientes eu percebia quando eu trabalhava ainda lá com vendas, a gente entregava o projeto, a execução, e às vezes durante o uso dele ali nos primeiros mês, principalmente, precisava de alguma regulagem ou outra de ferragem. Comum. É né? normal. Comum. É normal. É comum. Então, isso é uma coisa até para levar para os clientes, que às vezes ficam naquela, nossa, mas agora a porta tá toda torta. Não, talvez é só ali uma só uma regulagem. E uma coisa que a gente, na nossa empresa, a gente termina a montagem, Aham. nós fazemos uma vistoria com o cliente para apresentar, mostrar Sim. se tem alguma coisa, Aham. mostrar se está de acordo com o que ele imaginava. tudo Ensinar mais. a usar, dependendo Ensinar a do usar. que é. A gente, na nossa empresa, a gente prefere usar a corrediça oculta ao invés da corrediça Sim, telescópica. também prefiro. Então a gente gosta mais. Aí, a Aí gente-
Tem o amortecedor. Aí tem amortecedor, tem cliente que não sabe funcionamento, vai ficar empurrando. Isso. Aí você vai dar Quebrou. aquela aula. Isso, aí você dá aquela aula básica ali de como Sim. funciona. Aham. E aí tem algumas situações das regulagens. Aham. E a gente fala isso pra ele, fala, cliente, ó, é o seguinte, vai passar algum tempo e essa porta, ela vai desregular. Aí teve cliente que você tá gorando a sua porta. Não tô gorando, é que vai acontecer. Natural. É normal. A mesma coisa, o nosso corpo ele vai meio se assentando, o móvel ele também vai se assentando, porque é a gravidade, E né? tem a questão de movimentação de Sim, prédio, exato. sabe? O Tem próprio um monte de peso que o cliente vai pôr, Sim. ele não colocou, porque a gente entrega, ele não põe as louças, as roupas. E aí a gente pega e fala isso pro cliente, já orienta ele ali. Só que tem Aham. muita gente que não faz isso. Aham, Termina a montagem, vamos pra minha casa, tchau. aham. Cara, e aí você fica reclamando, mas o cliente tá me ligando pra regular uma porta. Vai ligar mesmo, porque vai desregular. Sim. Vai regular. É fato que parte. vai desregular. Mas ali que tu tinha falado do marceneiro, né? O meu relacionamento, num contexto geral, eu me dou super bem, tá? Às vezes acontecem alguns que não gostam muito de mim, Ah, por questões de, pouco tempo no mercado, enfim. tá se achando marceneira. Foi até muito engraçado, porque quando eu lancei o meu curso, eu escolhi o nome do meu curso Tudo Sobre Marcenaria. E, inclusive, eu coloquei esse nome porque eu colocava ele na caixinha de perguntas. Então, o que eu fiz? Eu já estava há muito tempo trabalhando com o público onde eu falava sobre esse assunto. Então, tudo sobre isso, tudo sobre marcenaria. Então, eu quis fazer o link daquilo que eles já entendiam que eu fazia, Sim. que era falar sobre aquilo. Aham. Entende? Então eu usei esse nome. Então, às vezes acontece quando eu tô divulgando o curso, né? E uma vez aconteceu, aí caiu um marceneiro. Nossa, mas é um PhD em marcenaria? Gente, meu Deus. É que daí a pessoa não me conhece, ela não vai entender, Sim. sabe? Sim. Mas é aquela coisa também do mínimo de você acompanhar e tentar entender o que a pessoa faz. Exatamente. Mas não, ele Não. pega ali o nome do negócio e já sai Já julgando. deduz, né? já. E daí é isso. Mas assim, no geral, são poucos. Mas quando acontece de aparecer alguém criticando ou querendo, né, falar que eu não sei o que eu estou fazendo, geralmente é marceneiro. É verdade. Nossa. Geralmente é marceneiro. Os arquitetos é bem tranquilo, Até mas... porque pro arquiteto é ótimo você falando desse jeito, né? Sim, Porque, sim. meu, Mas eu achava estranho. Eu falei, meu, Mas, como é que pode ela falar de marcenaria, gente? Nenhum arquiteto fala. pois é. É, o Renato Só fala de jurava iluminação, que você só- era filha de marceneiro. Eu achava Não. que era isso. Pior que não. Olha que coisa Nossa, não boa. tem nada na minha família de marceneiro. Ninguém eu acho que é marceneiro. É que você gostou dessa área dentro da marcenaria, dentro Sim. da arquitetura. Exatamente. né? Que daí eu vi que existe uma complexidade, existe uma técnica. Sabe aquela coisa, tem que fazer o passo a passo para funcionar? Isso. Eu gosto disso. Legal. Eu me identifico com isso. Então, Legal. para mim fez muito sentido entender. E daí eu fiquei assim, por que que as pessoas não entendem isso? Olha que legal. E me diz uma coisa, Thay, quando o arquiteto ele chega para você, ele entende toda essa diferença que existe de marcenaria, a marcenaria que o cara trabalha na casa dele, é uma marcenaria menor, Não que tem entende. a Não fábrica, não entende. Não entende. Isso é muito difícil, tá? Mas é uma coisa que eu sempre tento educar, levando mais eles primeiro para analisar a questão de acabamento das coisas, né? Legal. Então, independente de qual é a empresa, como que vocês vão avaliar um acabamento bom e um acabamento ruim? Então, até fiz um post esses dias sobre cava, e daí eu fiz um comparativo de duas cavas. E Eu vi daí esse post. alguns marceneiros falaram, mas essa outra ali é laca, não é melamina. Eu falei, não, é melamina sim. Foi um marceneiro que fez, uma marcenaria que fez, e a outra também. Só que tá a diferença que um sabe fazer e o outro não sabe. E como que você vai encontrar esse profissional que sabe fazer? Entende? Boa. Então, daí são coisas que eu tento levar pra eles. Quando é uma coisa tipo cava, pede pra ele te mostrar como que ele fez. Tu pode testar isso, é uma cava, não é Sim. nada, né? Sim, dá pra pode fazer uma ter- pecinha. Pode deixar lá, depois usar como amostra. Então, são essas coisas que é importante eles entenderem, né? Como colar uma fita de borda, né? A peça, ela está bem cortada, não está bem cortada, sabe? Beleza, tem máquinas que facilitam o processo de corte, ok? Mas CNC é perfeito.
Mas tem marcenarias que não tem. Mas isso significa que ela não vai entregar boa qualidade? Não Nada a significa, não significa. Nada Até a ver. porque hoje evoluímos muito, né? Em Em relação ao outros maquinário, maquinários, sim. evoluímos muito. Então, a questão ali, eles têm entenderem como avaliar isso, sabe? Ah, olha, o acabamento tá bem feito, a fita de borda tá bem colada. Então, isso eu tento trazer eles para ir construindo. Legal. Porque também não é uma coisa rápida. Sim. É uma coisa de observar. É. E isso também eu falo. Olha para as coisas quando vocês vão nos lugares. Vejam como as coisas foram executadas. Nesse nível de detalhe, né? Porque Isso. eu acho que esse ponto também. Aliás, eu tô achando mais coisa em comum entre arquiteto e marceneiro / projetista do que diferente. Do que né? diferente, é Porque verdade. Isso também é uma coisa que a gente fala pra galera. Às vezes a gente tem um olhar e um olhar superficial. Sim. Então, por exemplo, eu chego aqui, eu olho essa mesa. Ah, tá beleza. é uma mesa de madeira marrom. É. Ah, é uma mesa de melamina. Não, mas Não, peraí. não, como ela Isso aqui tá construída? engrossado, isso aqui. Aham. Por que ela tem essa espessura? Onde acharam esse MDF com essa espessura? Exatamente. Como que tá a base? Como que isso Uma tá coisa que os preso? alunos ficam muito impressionados é quando eles assistem a aula de fita de borda. Que eu falo pra eles, gente, a fita de borda não é da mesma empresa da chapa de MDF, da melamina, tá? Ela não é o mesmo padrão. Aham. Então, depende qual a empresa que tu vai usar de fita de borda, a qualidade dela vai ser superior e mais próxima ao padrão da melamina. Exatamente. Aí o pessoal fica, meu Deus, olha aqui na minha casa. Tem um outro detalhe Olha. ainda. E tem um outro detalhe. Dependendo da indústria que produz, não tô falando de marcenaria, tá? Aham. Ela tem parcerias com essas indústrias de fita de borda, fita. aonde faz as exclusividades. Que aí a fita é perfeita. Uhum. É o mesmo tom. Aham. Então existe essas exclusividades. Perfeita com diferença de material. Claro, são materiais diferentes, mas Sim. quando você bate a tonalidade, ela é a mesma. Aham. É igual. Mas Só que é num por conta- contexto geral que a gente encontra no mercado que as Não, marcenarias não tem. têm acesso. Não tem até É. porque senão não vai ter a diferença entre marceneiro e indústria. É Isso. Né? Então fica injusto também Sim. com a Então, indústria. essa perspectiva eu trago pra eles. Legal. Então, eles conseguem identificar hoje que uma fita, ela não tem o mesmo padrão. Mas então, assim, tá, Bacana. olha que interessante. Se algum marceneiro, de repente, está assistindo a gente em casa, um projetista que queira entrar no ramo, não só arquiteto, também consegue aproveitar muito do teu conteúdo nisso. Muito. Mas- Porque se eu tivesse que treinar alguém do zero, esse tipo de informação a pessoa tem que saber. Mas- Só que passa batido. Sim, É. mas tem donos de marcenaria comprando meu curso pra levar pra equipe. Que legal. Que legal. É. Isso é bom. Isso é Sim. bom. E marcenaria, a gente pode ver aqui, né? Olha ali, ó. É um mundo à parte. Muita gente. É um mundo Gente. à parte. Vocês sabem quantas marcenarias tem? É tipo... Não, é surreal. de Não, a ver. gente já foi atrás dessa informação, mas o que que acontece? Eu não vou lembrar agora, mas eu tenho essa informação. Diretor, você vai editar, você vai colocar essa informação, porque eu tenho. Já tá aí na tela? aparecendo pra você. Você, meu garoto. Eu não sei falar, mas eu tenho essa informação porque eu já fui atrás. Só que quando a gente fala nessa quantidade, é mobiliário. Então, são empresas que fazem mobiliário. E aí, como você viu aqui na feira, tem estofado, entra em mobiliário. Ah, Então, entendi. Camas, esse tipo de Entendi. coisa vai entrar como mobiliário. Serralheria. Vai tá, entra tudo como mobiliário. Já Colchão. contabiliza. Colchão. Colchão também. estofado, É. colchão, móvel solto. Tudo isso, em todas as pesquisas que a gente faz e que existe disponível no mercado, elas entram toda essa parte. Entendi. Então, não, Fica difícil você saber o número exato Isso eu não do que é sabia. marcenaria. Bem interessante. Então, assim, se alguém já achou escrito em algum lugar, manda pra gente Sabe que a quem gente deve ter? compartilha. Sabe quem deve ter esses números? As indústrias. De as repente, as indústrias devem ter esse indústrias número. têm, mas nos lugares que eu pesquisei na internet, no Google ali. É difícil Wikipedia, encontrar, é né? muito Informação difícil de encontrar. E é muito específico também, né? Sim. Só que ao mesmo tempo é E é muito- gigantesco. É, mas é uma E coisa também que tem não dá muita muito pra informalidade. mensurar, né? E tem muita informalidade Sim, também, né? muito Então é informalidade. difícil você achar. Então, às vezes o cara trabalha com marcenaria há anos, mas nunca foi formal. Então você não vai saber. E eu quero aproveitar aqui também a Thay é mais técnica, ela tá falando de uma maneira mais técnica, mas muitas vezes vocês estão em casa, falam pra gente assim: já que eu não sei o que tá acontecendo, não tô conseguindo vender. Já que o cliente, a maioria dos clientes estão optando pelo X concorrente meu. E às vezes, gente, essa falta de conhecimento que não traz credibilidade na sua fala na hora da venda. Ah, sim. Mas eu tenho aluna já falando disso, tá? Ah, Conta pra gente como é Sim. a diferença do profissional, porque hoje você
Você é arquiteto, você atuou tendo esse conhecimento, por mais que você diminuiu, mas conta pra gente isso, como é que é a diferença que faz, porque vai fazer diferença tanto na vida do arquiteto quanto na vida do marceneiro. Eu tive uma cliente muito engraçada. Essa cliente que eu falei ali da porta, que o marceneiro veio falar comigo para alterar a cava, ela foi uma cliente que eu atendi quando eu estava trabalhando na marcenaria. Tá. Então, lá eu atendi, ela trouxe um projeto de um colega, né, um outro arquiteto. Eu fiz o orçamento, tentei ajustar o orçamento para que ficasse viável dentro do que ela gostaria de investir, não deu certo. Mas mesmo que não deu certo, ela falou, nossa, eu gostei muito do teu atendimento. Porque ninguém me explicou como o móvel funciona, né, tudo isso, ninguém me explicou desse jeito. E o que aconteceu? Depois, ela veio atrás de mim, pedindo o projeto. Que legal! E dela queria que eu fizesse o projeto para ela daí de outra área. Porque ela sentiu que, tipo, essa... E é uma coisa que é muito curiosa, porque tem pessoas que têm o perfil mais técnico, que elas gostam de saber desses detalhes, tem pessoas que não. Mas mesmo a pessoa que não é tão para esse viés mais técnico, é importante você trazer um pouco dessa base para ele entender a qualidade do teu produto. Então, assim, o marceneiro fala, mas eu coloco a marca no orçamento. Eu acho legal. Porque quando vem aquela coisa de comparar os orçamentos, você tem que ser muito direto com o cliente. O marceneiro, né, o teu concorrente, ele explicou como ele vai executar esse móvel? Isso. Quais são as marcas? Quais são as ferragens? Porque a minha é isso, aquilo. Ah, mas o dele é mais barato. Tá, então pergunta para ele justamente o que eu te expliquei aqui. Ele está fazendo o que eu estou fazendo? Aí você vai descobrir a diferença ou não. Exatamente. Mas uma coisa também, a gente agora vamos fazer polêmica. Fala, a gente adora polêmica. A gente, profissional marcenaria, a gente recebe muitos projetos de arquiteto. Aham. E aí, isso pelo arquiteto, não pelo cliente. Sim. Tá? Também tem pelo cliente, até mais do que pelo arquiteto, mas vamos nesse assunto, tá? Que acho que vai encaixar com o que você falou, na parte de orçamentos. Sim. Quando a gente recebe esses orçamentos aqui, o arquiteto quer que eu mande para ele os valores. Ah, sim. E aí, lógico, né? Ele vai querer ter os Nossa. valores. E o que acontece com a gente que faz orçamento? Eu nunca não mandava. fecha. E aí? Eu nunca mandava. Eu nunca mandei orçamento. Todo cliente tem que vir até mim. E é uma coisa que eu deixava muito claro, assim, eu vou fazer o orçamento, mas eu não te mando o orçamento, tá? Mas mesmo o arquiteto, você conseguia convencer eles a virem até você? Pra eles conhecerem? Porque eu acho importante. O cliente, sim. O Se nem arquiteto, o arquiteto não vinha, mas o cliente, sim. É Legal. fundamental. O Legal. cliente tem... É ele que vai ser a coisa dele. Porque não vai fechar, né? Não adianta. É nítido que não vai fechar, né? E também essa coisa de apresentar orçamento para arquiteto também não dá certo, tá? Se o cliente não tá junto. Porque o arquiteto, ele não vai saber vender o teu móvel como você vende. Exato. Entende? Querendo ou não, ele vai ser imparcial, porque ele não tá ganhando nada com aquilo. Ele quer que o móvel do cliente tenha uma boa execução, mas assim, ele não vai forçar aquilo, sabe? Entendi. Então, para mim, sempre foi fundamental o cliente estar próximo. Então, a dificuldade que a gente tem encontrado, eu acho que também por conta de São Paulo, porque São Paulo tudo tem a desculpa do não tem tempo, do é longe. Eu já fiz por videochamada. Funcionava. Claro que se você traz o cliente para sua empresa é muito melhor. Nossa, é infinitamente. Porque é aquela coisa do compromisso, sabe? Se ele não tem nem o compromisso de vir até você para entender como funciona, como é teu trabalho, ele não tá muito ali, sabe, conectado. Ele não quer fechar contigo, Exatamente. sabe? Exatamente. Então, eu já tive clientes que a gente fazia o pré-atendimento por WhatsApp, né? Quando ele mandava o projeto, muitas vezes eu trabalhava em cima da planta. E eu já tive uma cliente, uma só, graças a Deus, que não compareceu para a apresentação. Então, tipo, eu tive todo o trabalho de fazer o projeto e ela não veio nem ver o projeto. Sei. você Quem só tá teve assistindo, levanta a mão. Nossa, que deve ter levantado eu ali. A tá gente escrito. passa muito por isso. E é uma reclamação muito grande do pessoal, muito grande. Sim, isso foi uma vez que aconteceu.
Que Mas- bom, foi só um. Mas eu acho que Pra gente também é comum. é que hoje em dia mudou, né? Quanto É. tempo tem que você trabalhou? Uns 2 anos É mais uns 2 anos atrás. atrás. É, Isso 2, 3. depois da pandemia, esse negócio do online, sabe? Aham. Aí o pessoal acha que tudo, absolutamente tudo, Tudo você funciona faz online. online. Sim. E é difícil você passar isso pro cliente, porque o cliente está acostumado a receber tanta coisa online que ele acha que o seu também é só mais um. Mas eu acho que, assim, é uma coisa que eu não testei, porque eu não fui muito por online. Eu atendi um cliente durante a marcenaria que foi online, e eles eram de outras cidades, então, tipo, ficava totalmente inviável eles se deslocarem, Sim. né? Mas um requisito ali que eu acho que é válido, que vai convencer ele para ir para a empresa, é falar assim: eu não consigo te mostrar por vídeo o acabamento. Sabe? Eu acho que isso ali talvez seja um ponto para trazer de argumento para que ele venha até você. É. Eu posso filmar, não é a mesma coisa que você olhar para um móvel executado. Olhar para a fita de borda, olhar a corrediça ali, a abertura dela, você olha na tua perspectiva, não é a perspectiva do vídeo ali da telinha, Exato. sabe? É aquela coisa do tocar, a gente tem que tocar nas coisas, ver se elas funcionam, É. sabe? O que a gente também tem feito é entender se primeiro esse cliente ele quer. Sim. Se ele não quer só, tipo, saber o custo. Isso. Então, assim, isso é ruim, porque às vezes você tem que ter uma conversa meio pesada Sim. com o cliente de Sim. uma maneira fria, que é o Sim. WhatsApp. Então, semana passada mesmo a gente teve 2 conversas. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Ah, eu quero fazer um orçamento com você. Ah, de onde você veio? De onde você conhece? A gente tenta, né? Criar aquele vínculo. Aham. Ah, eu vim da internet, eu vim do Instagram, eu vi você no Instagram. Ah, então, ok e tal. Ó, vou te mandar meu projeto. Não, calma aí, vamos marcar uma call, vamos conversar, vamos... Você consegue vir aqui no escritório? Onde? Aí você vê que o apartamento é do lado, é perto, no bairro perto. Aham. Tem como vir Eu aqui? posso ir lá, ou enfim, né? Não. Eu só quero o orçamento. Então, orçamento eu não faço. Orçamento eu não faço. Mas eu Mas acho eu como é que eu vou precisava saber? ter uma ideia. Então, tudo bem, peraí. Então, você quer uma ideia de preço? Vamos fazer. Eu fiz com um cliente, foi muito engraçado. Vamos fazer o jogo ao contrário? Me diz qual o teu budget, quanto que você, seu arquiteto, quanto que vocês colocaram aí na planilha, que todo cliente tem uma planilha, né? Quando ele chega para falar com a gente. Me diz aí quanto que você tem e eu digo se dá ou não se dá. isso vai entrar ou não. E aí, esse cliente, por exemplo, o Renato bateu o olho no projeto e falou: Jaque, é uns 200. O cliente virou e falou: eu tenho 100. É metade. Como que você vai Não fazer? tem como. Como? Porque ainda existem estratégias de você olhar para o projeto, né? Você, Sim. marceneiro, eu fazia muito isso, de olhar o que eu consigo ajustar para Pra reduzir, Redução, sem mudar a estética do projeto. Então eu fazia muito Mas isso. a gente tá falando do quê? De uns 30%? É. Pra Não, né? não. 30% Não, isso é muito máximo. ainda, viu? Acho que Máximo. 30 é muito, Não, é Agora, porque é muito volume de material, Você né? imagina, aí você pega e joga lá e dá. Aí chega no final, não dá. Você Não tá tem, pagando pra não trabalhar, tem. então não rola essa é isso. uma coisa também que eu acho que é muito legal. O arquiteto precisa ter essa noção. E eu acho muito legal quando eu encontro um arquiteto, porque a gente sabe, né? Vocês têm uma cara de arquiteto muito Não, específica. arquiteto ali já parece que anda com crachá, você só arquiteto. E aí, É que assim, eles também não vêm muito pra cá, né? Não, pra cá não. Pra cá é então difícil. pronto, se um arquiteto bate o olho numa máquina dessa e vê que ela custa 1 milhão, ele vai falar, putz, por isso que marcenaria é caro? Se um arquiteto, quando entra tá aqui numa feira, ou tá numa revestir, ele vira e pergunta pra pessoa, quanto custa essa chapa aqui? Essa chapa tradicional, esse nogueira aqui. Ah, custa R$300. Esse lançamento aqui, quanto custa? Ah, custa 500. Se ele fizer uma conta rápida, ele já vai entender que o orçamento quase dobra. Sim. E aí ele vai, então esse lançamento eu não posso usar em qualquer cliente. Porque, às vezes, Pois falta é. esse conhecimento. Às vezes, sabe-se quanto que custa um revestimento numa Portinari, que é mais fácil de... Mas eu acho que até lá acontece isso também, né? Essa ferragem que a gente tá falando, Volare, você chegou a colocar o preço dela lá? Eu não lembro. Ah, eu não lembro, mas eu acho que é por volta de uns 5. É. 3 mil. 3.800 e lavar cacetada. 3 mil. 3 mil a gente conseguiu. Nem é a Volare, né? Que a concorrente tem outra. Ai, não sei. Porque Mas não tem tem várias marcas que tem, tá? Isso, agora tem todo Acho que a gente mundo. usou foi a Volare mesmo. A gente usou a Volare. E aí, tal. Quando a arquiteta falou, eu topo, que ela foi apresentar e eu falei assim, vamos fazer o seguinte, eu não vou cobrar markup nenhum nessa ferragem.
Meu vendedor é o Rodrigo da Floresta. Aqui é o preço, Aqui é o Vai orçamento lá, fala dele. com ele e fecha com ele, paga com me ele. traz. Isso. Traz e eu não vou te cobrar a instalação, porque é a primeira vez que a gente vai usar. Então, se você vai ganhar, eu vou ganhar. Vamos... Tô testando. A Isso. cliente quase caiu da cadeira. Ela quis. No final, ela pagou. Ela falou, não, eu quero. No final, ela falou, eu quero. Mas ela falou, eu não acredito que E com todas essas condições de vocês não cobrarem em cima a mão de obra e tudo. Exato. eu vou pagar R$3.000 numa ferragem de marcenaria. Mas 3 mil ainda é barato. É barato? Barato, opa. É barato. Quando você fala na marcenaria, nossa. Nossa, pra uma Que isso? porta, nossa. Tem gaveta, tem esses sistemas de articuladores. Meu, Só surreal um ali de caro. é esse valor. É surreal de caro. Então, eu Sim. acho que também o profissional arquiteto, ele participar dessas coisas. Mas isso é uma coisa que eu também sempre falo para os alunos. Gente, se o cliente veio com alguma ideia, você olhou para aquilo, e daí tu olha para o projeto e pensa, isso não deve ser barato, mas eu não sei o preço. Fala para o cliente, ok, eu acho legal, mas eu vou dar uma pesquisada. E daí a gente continua conversando, porque daí o arquiteto ele já sabe o valor do projeto. Isso. Entende? Então, aquilo já não tá batendo. Então, ele não é obrigado a saber de todas as informações na hora que ele está falando com o cliente. Não tem como, é muita coisa. Eu não sei tudo. Não, é muita Como? coisa. Não tem como saber. Muita, Não tem muita. como, não tem Eu como. preciso ficar consultando o tempo todo, sabe? Eu tenho ferramentas onde eu vou consultando essas informações que eu preciso. Então, beleza, ele quer lá um sistema escamoteável. Nossa. Nossa. Ele quer o negócio. Vai precisar. Aham. Ah, quanto é 10, 15 mil reais? Leva pro cliente. Olha, a tua cozinha tu queria investir 25 mil reais. Só a ferragem ali é 10 mil reais. Não dá pra fazer o resto. É isso. E Você daí, quer pôr sua porta? e daí eu falo ainda assim, mas o cliente vai chegar e falar, mas eu queria muito, eu sonhava com esse sistema. Beleza, você está disposto a investir isso a mais, fora aquele valor que a gente já tinha falado? Ou abrir mão de outra coisa? Ou também, enfim. Então, daí Negociar, né? começa... Aí é negociação. Daí começa a adaptar, né? Arruma ali, muda o acabamento. Talvez Exato. o acabamento você consegue reduzir o custo. Mas aí você percebe que nível de reunião é essa? É um nível Sim. de reunião diferenciado. Mas é bem difícil, tá? Encontrar profissionais que tenham essa capacidade técnica de saber conduzir tudo isso. Essa reunião. São pouquíssimos que conseguem. Você tem Pouquíssimos. razão. Só que isso te traz uma liberdade gigantesca, que as pessoas não entendem o valor disso. Porque um fato muito importante, numa obra de interiores, a etapa da marcenaria é uma das etapas mais caras. Se não a mais, né? Que o cliente vai investir o maior valor ali, 60%, 70% do valor que ele vai ter para a obra vai ser para marcenaria. Então, como que eu não vou entender o que ele está fazendo com 70% do investimento Isso. dele, sabe? Muita coisa. Então, eu preciso ter essa base, né, e conduzir. Daí, claro, é aquele exercício diário, né, de colocar isso na cabeça das pessoas para entender a importância dessa Lógico. área, sabe? É porque, como diz o Flávio Augusto, tudo é venda. Sim. E às vezes as pessoas não entendem isso. Nem o marceneiro e nem o arquiteto. Exatamente. Que no fundo, chegou alguém com um projeto lindo. Às vezes o Renato pega uns projetos e ele fala, ai, como eu queria, que vontade que eu tenho. Só que se eu não conseguir transformar esse sonho na realidade, eu não conseguir vender. No que cabe no bolso do cliente. E o problema maior é exatamente esse, porque assim, ó, eu acho que o arquiteto ele é muito artista. Acho não. Muito. E ele tem que ser. A Ele gente não é educado para isso. É A artista. faculdade de arquitetura, ela tá ali na artes, né? Nossa. Ela não tá... Que artista que fala que é vendedor? Nenhum. Não tem- e a gente não Nenhum. aprende vendas. Você na não faculdade aprende, também, né? exato. Assim como não aprende marcenaria, não aprende vendas. Exatamente. Aí você vê que a importância da venda na profissão de Sim. arquitetura. Porque, ó, isso que você começou a falar aqui pra como que faz. Olha ali o Edson. Ô, diretor, dá um take ali no Edson. Quando vocês forem lá na 4, é com o Edson que vocês têm que falar. Esse rapaz de camisa roxa. O que me deu Ele é um sorrisinho. Cobrem ele. Também Exatamente. pede desconto. Fala que a Jaqueline... Exatamente. Ai. Eu Exatamente. sou ótima pra isso. Aí quando voltar Aí eu aqui... quero ver o desconto que ele vai dar, não vai dar nenhum. Se vira. Se vira. Você não queria propaganda? Chama ele Boa, aqui, fala lá com ele.
E aí essa importância que eu vejo da venda na parte da arquitetura. Sim. Porque se o arquiteto ele tem isso na veia ali, cara, tá maluco, vai fazer uma reunião nesse O nível. Renato fez uma reunião essa Mas semana. vocês falaram, só um complemento, vocês falaram dos marceneiros, né? A minha relação, alguns me amam. Eu Aí eu gostei, tá, trabalha comigo. Lógico, quem não Resolve vai meus querer, problemas técnicos, quem não por vai favor. querer? Pensa aqui nas coisas antes de eu executar. ainda mais esse monte de... Conversa com esses arquitetos aqui que eu não sei mais o que eu falo. Porque assim, ó, tá uma onda agora de arquiteto que só projeta, vende só o projeto, e não tá nem aí, nem pergunta se o cliente Acaba tem com a dinheiro pra nossa aquilo, vida. acaba com a gente. Não, e tem muito aluno que está trabalhando só com detalhamento. Então eles pegam projetos de outros profissionais Pra e detalhar. daí eles fazem só o detalhamento. Então o que acontece? Eles vêm perguntar para mim, né, como executam coisas de projetos que nem são deles. Entendi. Como que é isso? Mas aí como que é isso? Esse Nossa. detalhamento serve para... O detalhamento é aquele que o arquiteto vai fazer para mandar para O marcenaria. detalhamento técnico do arquiteto. É o detalhamento Ele tá técnico. então o arquiteto tá terceirizando tudo agora, então. Isso, É isso. exatamente. Exatamente. Caraca, olha que legal. Só que daí é uma área também que é muito. Tem poucos profissionais, porque aí o arquiteto. Isso é uma coisa legal, ó. Porque às vezes o pessoal se forma em arquitetura e acredita que é só uma coisa. E existem várias possibilidades para você trabalhar. Uma delas é você ser especialista em detalhamento técnico, que tu vai atender profissionais, vai atender essa demanda de outros profissionais. O arquiteto, talvez ele não quer ter um escritório com vários funcionários, ele passa essas demandas de detalhamento para esses outros profissionais. Nossa, que interessante. Só que daí não tem gente capacitada para fazer isso, sabe? Porque o detalhamento de arquitetura ele ainda vai além do de marcenaria, né? Porque você tem que saber de Sim. bancadas, Sim, de iluminação, parte de ergonomia, circulação, e daí tem várias outras E aí etapas, faz né? as builds Acabamentos. Oi? Tem que fazer as builds também ou não? Não precisa. paginação. A parte de elétrica faz também ou Então, não a entra gente- nessa parte? A gente faz a parte elétrica, que é a disposição, tipo de interruptor, tomada, e a parte de iluminação, luminotécnica, Tá bom. que é entender aonde qual iluminação vai funcionar. Hidráulica não entra. Hidráulica, na verdade, a gente só especifica os pontos. Então, tudo que entra de tubulação e parte de cabos, isso não. Isso Tem que eu queria saber. arquitetos Essa que- infra que eu queria saber. Eu acredito que até tem um que façam faça. essa parte, mas é muito difícil, tá? Entendi. Geralmente vai para engenheiro essa etapa de complementares. né? Entendi. Entendi. É Eu achei que muito entrava, eu falei, nossa, aí o engenheiro tá detalhe, servindo pra quê? E eu Não. O engenheiro também é fundamental. Sim, Exato. e isso que você falou lá no começo, que a marcenaria ela tem que vir ali na frente, é uma coisa que eu falo para todo cliente meu que chega. E você tem razão. A gente, o móvel, ele determina muita coisa, né? Muita. Onde vai ficar a iluminação, porque vai centralizar com o móvel, porque vai iluminar uma peça que está na marcenaria. Eu fiz um projeto agora para uns clientes muito queridos. Eles são daqui de São Paulo, então eu atendi eles à distância. Olha que legal. E eles não queriam colocar forro de gesso. Porque daí o apartamento é pequeno, daí aquela coisa que dá. Aí eles, não, a gente quer trabalhar só com a laje, mas aí como que faz a iluminação? Eu coloquei toda a iluminação na marcenaria. Olha que tudo. Não tem nada no teto. Nossa, eu quero ver esse projeto. Nossa, E ficou muito legal. Tá na tela o projeto, tá? E você agora mandou Agora colocou a Thay nessa Por isso que eu gosto de coisa editada. Você pode mandar pra gente? Olha aí, ó. Gente, que Tá legal. aparecendo aí na Algumas tela. imagens. Mas daí, claro, é aquela coisa que você tem que entender o perfil do cliente. Sim. No caso, esse casal, eles gostam daquela vibe mais com a luz mais baixa, sabe? Não aquela Lógico. luz Sim, holofote, sabe? Aham. Luz branca. Eles queriam uma coisa mais indireta. Entendi. Eu falei, não, então a gente pode trabalhar tudo na marcenaria. Todas as paredes, forro branco, vai refletir essa iluminação e vai iluminar de uma forma homogênea. Legal. Então, isso é uma outra coisa. Quando você entende de iluminação e marcenaria, faz um casamento faz perfeito. isso. E daí tu faz a tal da obra de arte, sabe? Porque a Exato. marcenaria também é arte. Aham. E tem muita gente que não sabe valorizar o material e usa de qualquer forma e fica feio. Exatamente. Aí fica aquela coisa, mas marcenaria, melamina, sabe? Não, fica lindo. Fica lindo. Só que você precisa saber transformar isso numa
obra de arte. Aham. E quanto mais o profissional é completo, melhor o resultado disso. Sim. E desse profissional, gente, ela puxa a orelha do arquiteto e eu puxo a tua orelha, que é marceneiro ou projetista. É importante, marceneiro, projetista, também saber de iluminação, Sim. também saber de rebaixamento de teto, também saber de ergonomia, também saber do básico ali, você precisa saber. Você básico tem que de ser um tudo. pouco generalista, né? É. Tu não precisa ser especialista, você vai ser especialista num assunto. No meu caso aqui, tô falando de marcenaria, mas ao mesmo tempo eu entendo de outras áreas ali de interiores, porque eu preciso entender dos acabamentos, como isso vai influenciar no meu mobiliário, a iluminação, o layout, enfim. Então, todos os profissionais, eles precisam ser um pouco generalistas, entender de outras áreas também. Assim como vendas, né? Sim. Vendas, captação, tudo isso você também precisa. Gestão de empresa. Exatamente. Eu também preciso aprender isso. Eu tenho minha empresa, então eu Sim. tenho que estudar vários aspectos para conseguir fazer o negócio funcionar. É isso mesmo. Gente, né? Tem que ser Sensacional. bombril. A gente tem que ser bombril, né? Não tem jeito. Mil e uma. Sim, sim. Tem que Mil e uma saber. utilidades. Mas é o que ela disse, né? Você não precisa aplicar, você não vai aplicar aquilo. Mas, Mas é você o básico, saber o básico, entender. se souber, Você tem é que saber legal. ali o caminho. É legal. E daí também é válido, às vezes, você ter pessoas especialistas nesses assuntos. Sim. Então, se for algo muito, né? Ai, não entendo. Vou falar, fulano, pra trocar uma ideia. Não vou fazer de Exatamente. qualquer jeito. É. E hoje a internet facilita Sim. essa parte pra gente, né? Então, se vocês tiverem alguma dúvida de marcenaria, falem comigo, falem com a Jaque, com o Renato. É isso Foi. mesmo. Eles entendem super de marcenaria, então. Uma coisa, tá? Eu entendo de marcenaria, não entendo de maquinário. É. Se começar a dividir qual que é a serra que usa. Ixi, gente, daí Aí eu também eu não tô entendo. na Você minha vai dizer que área. você entende, Renata? Não, gente, Então a gente Não vai vou ter que arriscar, procurar não. outro. E Vou aí arriscar, você não. Eu manda uma gosto de mensagem pro maquinário. pessoal da Romag. É. Exatamente. Eu gosto de Me maquinário, mas eu não vou me arriscar isso, não. É. Tem É um isso nível também, que né? é- Eu acho que é importante a gente também entender onde a gente É. tá. Por É. mais que você entenda, Exato. você não tem ali profundidade suficiente pra trazer aquele assunto. Exatamente. Isso. E se Exatamente. você quiser se situar nisso, vem numa feira dessa que você fala, nossa, Nossa. que eu sou uma Um grão de areia. grão É. de Um grão de areia areia. do Exatamente. oceano É. chamado marcenaria. Porque aqui te Exatamente. dá essa dimensão. Nossa, é Exatamente. muita Aqui- gente envolvida, É muita coisa. gente, muita coisa. informação. Nossa, você anda em cada corredor, você vê uma coisa, você fala, meu, o que é isso? Aí você É. começa a entender. Aí, tipo, a gente viu uma chapa ali, levinha, nem sei que material que era aquele. Não sei Eu falei, também. gente, o que é isso? E com cara de madeira, sabe? Sim. Não, Nossa, é surreal. impressionante. Impressionante. Painéis ripados já de várias outras coisas, além do MDF, né? É. É um Gente, negócio uma muito coisa é legal. muito clara. Tem muito dinheiro na marcenaria, tanto para o arquiteto quanto para a gente. E você tem que se atualizar para aprender, para usar, para vender, para ter dinheiro para colocar no bolso. Exatamente, exatamente. Para não perder Ferramenta tá dinheiro. aí, né? Ferramenta tá aí, Ferramenta a tá aí. internet tá aí para isso. Ao invés Super acessível, meu Deus, a internet hoje. Cara, nossa, quanto, Se a gente quanto que a gente conversasse com imaginava os disso? marceneiros. O Renato tem amigos que o pai é marceneiro lá no Embu das Artes. É. Ou seja, é aquele marceneiro que Raiz. você lá no Raiz. sul, eu imagino que tem alguns ainda, tem, com certeza. tem. Então, assim, pelo Brasil afora, você sentar com um marceneiro desse e ele contar a trajetória dele, Que você isso? se sente envergonhado. Aqueles que faz desenho na mão. Porque hoje você tem tudo, Tudo, Sim. tudo. tudo à sua Meu, aqui, ó, disposição. Aqui mesmo, a gente andando aqui, tem, sei lá, eu contei acho que 4 empresas que fornecem alguma ajuda para o marceneiro, tipo plano de corte, Eu vi precificação, algumas também. sabe? E, Plugins, e coisas plugins, assim, né? cara, um negócio surreal, o nível tá muito alto. Tá muito alto. Tá muito E fácil isso de vale trabalhar. super o investimento, né? Vale muito. Quem É. fica muito nessa. Claro que tu tem que se organizar pra isso, É né? lógico, é lógico. Mas quem tá disposto a realmente crescer. E é legal porque assim, a gente reclama que tá falta de mão de obra, né? Só que também muita gente que tá reclamando também não tá fazendo nada. Sim. Tá parado. E aí assim, tem essas outras opções, tipo, guarda um dinheiro mais, investe numa máquina melhor, Isso. para você poder se ajudar. Aí tem um computador melhor, um plugin que vai te ajudar com alguma coisa. Então assim, não
dá pra ficar só reclamando também que não tem mão de obra, né? Sim. Sim. E vocês, é importante a gente entender também que por trás da gente, as marcas também investem muito. Sim. Então, por E exemplo, as marcas estão mais além que a gente, né? isso, as marcas de MDF, essa MDF que você compra, eles estão estudando como vai ser o mobiliário daqui a 10, 15, 20 anos. Sim. A Romag, eu tenho certeza, traz tecnologia lá de fora, porque é uma marca alemã. Então, assim, e como hoje tudo é muito rápido, a gente não tem muita escolha. Não, você Não. tem que ir junto, não tem O jeito. legal é você se especializar, isso que você falou, né? Então, eu conheço um pouco de tudo, É, até para eu sentar numa mesa e não ficar babando, até para ficar... Mas eu me especializo Em uma determinada área. em uma Exatamente. determinada área. E aí, sim, a gente consegue ter um resultado muito bom. Colocar Lógico. dinheiro no bolso. E aí agora eu vou conversar com o pessoal da Romag pra ver se eles não fazem um robô montador. Que aí vocês vão Boa. parar de reclamar que não tem montador. É, Boa. eu acho que falta só essa, né? Só essa. Porque o resto, depois que eu vi daquela que transporta a chapa Gente, ali, que parece que faz brincadeira, uma né? pirueta. É, pra indústria, pelo que eu vi aqui na feira, praticamente já vai precisar de pouquíssimas pessoas trabalhando. Sim. Pra indústria. Só para apertar os botãozinhos É. do lado do robô. Na obra, eu já vi na internet que tem robô que pinta, tem robô que reboca a parede, que lixa a parede. Então, assim, gente, né? Só volta o montador. É. Tem que apelar pra esse povo, né? O montador que te ouvir não vai gostar, não. Não, viu? ele vai precisar ir lá manusear o robô. Exatamente. Pois é. Mas daí ele vai Pronto, ter ele que vai aprender. especializar. Ele vai se especializar mexendo no controle Mas remoto aí do não dá robô. pra falar que vai perder a vaga de emprego ali. Exato. Tem Não dá. que acompanhar ali. O que eu Exatamente. posso fazer com essa máquina. Exatamente. Que é o que aconteceu do lado do projetista, né? Imagina mas o aí- arquiteto que não quis sair da prancha. Meu Mas aí- Deus, né? É. Não, e outra coisa, pro montador, falando do marceneiro aqui, ele não pode reclamar do robô, porque já inventaram a serra, inventaram a parafusadeira, inventaram a furadeira. Tudo isso aqui, gente, é uma ferramenta que foi criada para facilitar a tua vida. Sim. Antigamente era serrote, hoje Sim. então, olha o tamanho da máquina que tem que cortar. Agora só cabe transformar, pegar isso e usar da maneira correta Exatamente. e, né, transformar em um mobiliário com bom acabamento. Exatamente. É isso aí. Exatamente. Tá Ah, aí. que papo gostoso, hein? Muito gostoso. Eu tenho o a papo última de hoje. pergunta aqui. Ah, então vai lá. Pode fazer? Eu já ia Vai, encerrar. O que é diga. melhor, MDP ou MDF? Não, eu não vou entrar nesse assunto. Se Renato não vale Eu nada. não podia perdoar, cara. Né, gente, eu me Você não nego. lembra de nada, mas disso você lembrou. Agora eu vou pedir, eu vou fazer uma pergunta. Não, não faz Vai, Eu vou vai, fazer vai, uma vai, vai, vai. Como que fala meu sobrenome? Meu Deus. Angel. Ah, Errei. Acertei? eu tenho que falar certo. Angel. Não. Angel mesmo. Angel? Não, Angel. Renato é bom de memória. Vai Não, ter ele treinou, ele treinou. Eu treinei muito. ele acertou, você vai ter que responder, então. É verdade, gente, que papo gostoso. Obrigado, viu? Obrigado, viu? Muito bom, gostei. Muito legal. Que bom que deu certo É. a sua vida. Nossa, foi muito legal. Quando vier mais vezes, vamos sentar, conversar de novo, que eu acho que é muito importante. Essa troca. Muita gente não sabe, mas assim, daqui pra frente, as pessoas vão ter mais condições de contratar arquitetos. Ah, a tendência. a tendência é aumentar. Que isso aumente, então quer dizer, o marceneiro lá de cá, o marceneiro projetista, vai pegar cada vez mais projeto de arquiteto. Então, acho que essa troca, essa conversa é interessante, os dois lados ganham. Sim, inclusive essa coisa do muita gente vai ter condições. Se você contratar um bom profissional, você também vai economizar. Opa! aham, Entende? aham. Então, por mais que tu vai investir ali no projeto, você vai ter economias também na hora da execução. Principalmente Exatamente. em tempo, né? Sim. Principalmente em sim. tempo. Então, isso é muito importante. Exato. É isso aí. Legal, hein, gente? Muito obrigada, Muito bom. você que está em casa, por estar acompanhando mais esse episódio. Muito obrigado a Romag, ao Lucas, A4. Qual o nome do diretor da Romag? Ah, gente. Ainda Matias. Ainda bem que eu falei, Renato, você não vai Chama esquecer. Matias, né, diretor? Tá na tela? Eu acho que eu não errei. não, Ele gente. tá rodando por aí, ele não passou aqui na frente do vídeo É. para ser filmado, eu Eu acho. acho também, eu também Olha. acho, eu também. Mas o Lucas já passou por aqui, muito obrigado. Muito obrigada ao Edson da 4 por Exatamente. ter feito aí essa ponte. A gente tá aqui na Formobile. Muito obrigado, Thay. O Juan, que tá ali fora, o marido da Thay, que criou ali só nos também, né, bastidores, essa ponte criou também, essa que a ponte gente vai, também, vai exatamente. conversando. Eu que agradeço, gente. Achei incrível, tá, esse bate-papo. Acho que foi super válido. Que legal. Espero que vocês que assistam também tirem proveito disso. Exato. E entendam que arquitetos e marceneiros fazem um trabalho em conjunto.
não tem como fazer marcenaria ter um sucesso sem o arquiteto junto. Então, Exatamente. é fundamental que tenha esse entrosamento. E a comunicação para isso, tá? Então, vocês precisam saber se comunicar para o negócio funcionar. Boa. Thay, Perfeito. como que o pessoal te acha no Instagram? O pessoal gostou da conversa? Como é que eles falam com você? Então, meu Instagram, tá? É @Thay, com I, Engel. Apesar de falar Engel, Aham. mas é Engel. Então, é Mas- T-A-I-E-N-G-E-L. Isso Tá aí, na tá tela. aparecendo aí Aí, na tela ó. também. Então, vocês Boa. podem lá trocar ideia comigo. Eu sempre converso com todo mundo. Me manda direct. Eu abro caixinha, mandem dúvidas. Enfim, eu tô lá à disposição de vocês. Legal. E o seu Isso curso, que eu ia falar, faz o merchan do curso. o aproveita o gancho. marceneiro também pode fazer, então. Então, Vai ter uma a explicação. princípio, o foco do meu curso, que a gente chama de TSM, é tudo sobre marcenaria, onde é a... Menos maquinário, tá, gente? Isso. Tudo sobre máquinas. SM, guys. Então, tem o meu curso. A princípio, o foco são arquitetos e design de interiores, mas eu tenho alguns alunos que são marceneiros. Então, eles sempre entram no curso com essa ideia de ter essa base do trabalho dos arquitetos, que é fundamental também para vocês Sei. entenderem como funciona esse processo, para saber ler um projeto, por que o arquiteto fez o projeto dessa forma. E vocês vão conseguir se comunicar melhor com essa parte, né, com esses profissionais. Então, Isso. é interessante também. Se vocês quiserem conhecer mais, trocar ideia, chama lá no direct, a gente troca uma ideia e vamos nos alinhando. E é legal isso. também para ter a mesma linguagem, né? Sim. Facilita a Sim. comunicação com o seu arquiteto que vai falar Sim, contigo sim. depois, Sim, né? porque tem Super até bacana termos, né? Às Exato. vezes a gente usa uma palavra que o outro não sabe, e daí Isso. acaba, Sim. Exato. né? se Exato. Eu entendendo. lembro da primeira vez que eu li num projeto porta mimetizada, eu falei, Que que danada é esse? que é isso? pra que inventar uma palavra tão difícil? Gente, não vamos entrar nesse assunto agora, senão o podcast não acaba, né? Porque porta mimetizada é uma polêmica enorme. Não, mas mas eu acho meio ruim esse nome, tá? É, eu também. Eu Eu não gosto, não. Eu prefiro porta camuflado, que o pessoal fala, oculta, algo do tipo. Pois é, tá vendo? Pra dificultar nossa, mas é bom você saber pra você. Exatamente. Então, gente, sigam a Thay. Você que não segue ainda o Mercado dos Planejados lá no Instagram, vá até o Mercado dos Planejados, Exatamente. segue a gente, manda pergunta. A gente não é assim tão disponível como a Thay, É. porque a Thay tá mais engajada no digital, mas você não vai ficar sem resposta. Pode demorar Exatamente. uns 2 dias, assim, Mas de tá lá. repente. Mas a gente aparece. Mas a É. gente aparece, a gente responde. E outra coisa, meu amigo, ajuda o canal aqui a continuar, então curte, compartilha e vem fazer parte aqui do Mercado dos Planejados, beleza? É isso aí. Muito obrigada, Eu que Thay. agradeço. Muito obrigada, Obrigado, Thay. galera aí de casa. Muito obrigada, meu parceiro. Valeu, parceira. Tamo junto, mano. E até a próxima. Obrigada, Valeu, diretor. galera. Tchau, tchau. Valeu, diretor.